Boa noite. É um prazer muito grande que a gente retorna a esta casa em comemoração de 91 anos dos Trabalhadores de Jesus. Eu que faço parte do Grupo Espírita Fé e Esperança em Três Rios, que está completando esse ano 92 anos também. Estamos ali pau a pau, né? Então é uma alegria muito grande eu poder estar novamente aqui participando dessa comemoração, dessa festa. O tema de hoje é sobre o Sermão da Montanha, ou também chamado de Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças. Mas eu não vim aqui para fazer uma palestra sobre o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte não merece uma palestra, ele merece um seminário, ele merece um mês espírita, fica até uma sugestão para casa, em que, durante o mês, cada palestrante venha falar um pouquinho deste tema. Por quê? Porque ele é muito extenso, muito complexo. Foi a carta magna que Jesus deixou no seu apostolado. Eu considero o Sermão da Montanha a passagem mais importante dos evangelhos, porque ele é completo. Ali contém todos os ensinamentos que Jesus queria passar para a gente. Está no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Por isso eu acho que você falar do contexto geral do Sermão da Montanha, do início ao fim, não se pode falar numa palestra em 1 hora. É necessário um seminário, é necessário um mês espírita. Eu acho que seria até uma sugestão interessante, importante. Mas então eu vou falar um pedacinho do Sermão da Montanha, para que a gente possa entender, começar a entender a complexidade e a importância dessa passagem que Jesus nos deixou. Para começar, vamos entender o que é o sermão. Sermão do Monte, vem sermão. O que é a palavra sermão? Para a gente começar a entender. A palavra sermão geralmente tem um contexto negativo. Sermão, se alguém vai me dar um sermão, vai me dar uma bronca. Ninguém gosta de levar bronca. Então tem esse contexto negativo. Mas nós temos que tirar esse contexto negativo do sermão. Porque geralmente o sermão é o pai e a mãe que dá no filho, porque o filho fez alguma coisa errada, é o professor ou a professora. Mas o que é sermão? Sermão vem do latim sermos, que significa discurso. Sermão é um discurso, mas um discurso de ordem moral. Todo discurso de ordem moral é um sermão. Quem é que faz sermão, então? O padre, na missa, faz o sermão. Ele está fazendo um discurso lá na frente de ordem moral. O pastor, nas suas pregações, faz um sermão, porque ele está fazendo uma pregação de ordem moral. O palestrante, orador espírita, quando vem aqui à frente, faz um sermão, porque ele está passando uma mensagem de ordem moral. E às vezes o pai, a mãe e a professora também fazem sermões. Por quê? Estão tentando corrigir um erro de alguém que tem uma experiência menor. Então, sermão é um discurso de ordem moral. Por exemplo, hoje vocês irão escutar um sermão sobre o Sermão da Montanha, porque é uma palestra de cunho moral, discurso moral. Então, para a gente começar a tirar aquela palavra negativa de sermão, sermão é um discurso de ordem moral. Quando você escuta um discurso de ordem moral, não pode ser para o seu mal, é para o seu bem. Então, vamos tirar esse lado negativo. Correto? Tudo bem? Bom, a outra palavra é Sermão da Montanha, ou do Monte. Beleza. Montanha, ou monte, nós sabemos que é um local elevado. Não é? Elevado, é uma elevação. Montanha, do monte. Tá? Esta elevação, todo o Novo Testamento, se você pegar, é um conjunto de quê? De sermões. Jesus fez, lógico, Jesus não fez só esse. Toda a passagem dele, a vida evangélica, apostólica de Jesus, é coberta por sermões. Mas tem um que ele localiza, da montanha.
Você não vê sermão do lago de Genezaré? Genezaré tem? Não tem. Tem lá, tem a passagem, mas não tem o sermão, não vem localizado. Da casa de Lázaro, da praça, esse é localizado. Sermão da montanha. Se nós pegarmos aqui um sentido alegórico da coisa, vamos imaginar como que foi o sermão. Jesus chegou perto da cidade, lá, uns lugares da cidade de Cafarnaum, ao norte de Cafarnaum, e lá tinha o quê? A multidão esperando Jesus. Porque Jesus era sinônimo de multidão, de muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas o seguiam, queriam ser curadas. Uns queriam ouvir os seus ensinamentos. Jesus chega e está aquela multidão. Ele é diferente da multidão. O seu grau de evolução é diferente de nós que estávamos lá, e até hoje. Jesus, então, ele sobe a um monte. Os seus apóstolos sobem um pouquinho também, mas ficam mais embaixo. E o povo lá, planície. Ora, chega de lá, Jesus faz o seu pronunciamento, deixa para a gente as bem-aventuranças. Se nós imaginarmos, figurado, que Jesus no topo da montanha, que a montanha é a própria distância evolucional entre nós e Jesus, nós começamos a compreender o sermão da montanha. Olha, nós temos uma montanha de distância para nos evoluirmos e chegarmos ao nível de Jesus. Mas o interessante é que ele subiu a montanha, mostrou para a gente a elevação, a diferença evolutiva, mas ele não disse que nós não poderíamos subir a montanha. Não. Ele faz o sermão da montanha justamente para mostrar para a gente o caminho mais rápido para que nós possamos também subir a montanha. Chegarmos ao grau evolutivo dele, ele está lá esperando a gente. Basta o quê? Basta que nós sigamos os seus ensinamentos do sermão da montanha. Os apóstolos um pouco mais acima, porque eles não foram escolhidos aleatoriamente. Vem cá, você vai ser meu apóstolo. Jesus não fez isso. Já foi um combinado espiritual. Quem é que tem condições para ser meu apóstolo? Quem é que tem condições para seguir depois que eu retornar à espiritualidade? É assim que Jesus pensava, que a espiritualidade pensava. Então eles estavam um pouquinho mais elevados do que a gente. Por isso que eles subiram um pouquinho no monte. Então a gente está, nós, no chão, um pouquinho mais elevados os apóstolos e Jesus no monte. Esta distância espiritual. Mas vocês podem subir e chegar a mim. Ele não falou que nós não podemos fazer o que ele faz também? Vós sois deuses? Mas para a gente fazer o que ele faz, o que ele fez e o que ele continua fazendo, nós temos que evoluir. Nós temos que subir a montanha da evolução. A gente começa a entender melhor o significado do sermão da montanha. Aí Jesus, ele começa com uma palavra: bem-aventurado. Bem-aventurado, e ele completa a frase. O que é bem-aventurado? A palavra aventurado, ele vem, o radical dele, de ventura, aventura, ou fado. Mas o que é fado? Fado é sorte. Sorte em quê? Sorte no destino. A pessoa que tem sorte no destino. A pessoa que tem sorte no destino é uma pessoa feliz. Não é? Se eu estou com sorte no destino, tudo dá certo para mim, eu sou uma pessoa feliz. Por isso, algumas traduções do Novo Testamento, de algumas Bíblias, dizem em vez de bem-aventurados, eles estão colocando felizes. Por isso, algumas traduções já traduzem como felizes. Então, o sermão da montanha, ele parece ser um paradoxo. Jesus fala uma coisa, mas que às vezes as pessoas não entendem, não concordam, como que pode ser isso? O mundo não é assim. E a gente tem que tirar também esse ponto negativo, que as pessoas às vezes leem e não entendem,
começar a decifrar isso paulatinamente com vocês. Nós vamos falar de 3 bem-aventuranças só, porque, como diz, o tempo é curto e o assunto é muito extenso. Mas nós já sabemos que aventurança é feliz. Tá? Alguma dúvida? Não. Então vamos começar. Jesus sobe ao monte, a multidão toda aguardando os apóstolos, o que ele iria dizer. E ele faz a mais bela página do Evangelho, que é o Sermão da Montanha. E ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí aparece aqui uma outra palavra. Jesus diz o seguinte: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está dizendo que os pobres de espírito são felizes. Quem são os pobres de espírito? Naquela época, entenderam, começou aquela onda de cristianismo depois de Jesus, aquela coisa, e os romanos falaram: olha, essa coisa de cristianismo está errado. Feliz o pobre de espírito. Quem era o pobre de espírito? Era o tolo, era o ignorante, era o que só nasceu com uma deficiência mental, aquele alienado, que não entende nada. Como ele não entende nada que acontece à sua volta, ele é feliz. Não entende nada mesmo, para ele tanto faz estar na direita ou na esquerda, ele continua feliz. Então isso é coisa de cristianismo mesmo, para quem é cristão. Para nós, não. Feliz é aquele que possui, que tem, esses alienados, mas entenderam errado. Não é isso que Jesus quis dizer. Até hoje entendem assim. E tem gente que ainda bate no peito e diz que é rico de espírito. Sou rico de espírito, quero ser... Não, é realmente rico de espírito. Tá correto. O cara falou que ele é rico de espírito, ele é mesmo. Mas o que significa então pobre de espírito? Algumas traduções já vêm lá. Felizes os humildes. É a humildade que Jesus quis dizer. É a simplicidade. Felizes os puros, a pureza. Esses sim são felizes. São felizes e deles é o reino dos céus. O reino dos céus, quando reinar, vier aquela coisa toda evolutiva, a terra vai passar por transformações, uma série de coisas, vai ser para os pobres de espírito, pelos humildes. Jesus era humilde. Quer humildade maior do que se deixar morrer na cruz? Jesus era humilde. Ele deu o exemplo, ele não só falou. Ele deu esse exemplo para a gente. É a pureza da criança. Aquela criança de 4, 5 anos, você coloca a criança aqui, a branca, a preta, a amarela. Você coloca a criança aqui, suja e a limpa, a pobre e a rica. Eles vão brincar sem se preocupar com isso, porque isso não existe para a espiritualidade. Mas aí vem a sociedade depois, que está com 10, 11 anos, e separa, faz com que eles se separem. Você não pode brincar com esse, você não pode brincar com aquele, você não pode sair com ele. Quando começa a perder a pureza, a criança brinca com qualquer um, porque ele tem a pureza no coração ainda. Numa das passagens, as crianças queriam estar com Jesus. E os apóstolos, não, Pedro com aquela, toda aquela gentileza dele, não, vai acordar o mestre, vai perturbar, sai para lá. E Jesus, quando percebeu o que ele disse, deixai vir a minhas criancinhas, não é? Porque se não fizerdes como elas, não entrarão no reino dos céus. Tem que ter a pureza da criança para você evoluir, para você começar a dar os primeiros passos em direção ao topo da montanha, onde ele está te esperando. Tem que ser simples, como as crianças. O pobre de espírito, ele sabe, mas não demonstra. O rico de espírito não sabe tudo, mas acha que sabe, pensa que sabe tudo. Essa é a diferença de um para o outro. O rico de espírito,
Ele é aquele que te olha de cima para baixo, sabe? Te olha com aquele olhar de superioridade e diz assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou o doutor, não sei o que, às vezes não é doutor de nada, mas ele já coloca a palavra para ele ali. Aquele é o rico de espírito. Ele se acha sempre mais importante do que todos e do que tudo. Esse é o rico de espírito. E não confundam o rico de espírito com o rico materialmente, que achavam também que pobre de espírito é que não tinha dinheiro, o rico de espírito que tinha dinheiro. Não. Você pode ser pobre de dinheiro e rico de espírito. Você pode ser rico de dinheiro e pobre de espírito. Ou pode ser rico de dinheiro e rico de espírito também. Por quê? Você quer saber se uma pessoa é pobre de espírito ou rico de espírito? Dá poder para ela. Aí você descobre se ela é rica ou se ela é pobre de espírito. Dá poder. Coloca poder na mão dela. Ela vai te demonstrar realmente se ela é pobre ou rico de espírito. É só dar poder. Vou contar uma história para vocês aqui. A rainha Juliana chamou uma vez Einstein para um almoço no castelo lá, palácio dela lá, para fazer uma homenagem, porque ele estava sendo considerado o homem mais importante da Europa. Inteligentíssimo, Einstein. Quem não conhece Einstein, ouviu falar em Einstein. E ela sentiu um orgulho de ter ele ali. Queria homenageá-lo, como fazia com outros. Então ela mandou esse convite para Einstein. O Einstein aceitou. Era como se você, de repente, fizesse algum projeto, alguma coisa que estourou no Brasil todo, muito importante, e você recebesse lá um convite do presidente ou da presidenta da República para almoçar com ela, lá ser recebido. É uma honra. E ele, tá, eu vou. E ela esperou ele. Mandou uma van, não é essa van de hoje não, né? Que carrega aquele não. Naquela van, eram as carruagens bonitas, reais, aquela coisa toda, né? Era chique na época, era um orgulho muito grande, para buscar ele. Deu o horário, o Einstein não chegava. Mas meia hora, 11h30, nada do Einstein. Meio-dia, 1h da tarde, ela já nervosa, cadê o Einstein, gente? O homem não chegava. Não é possível. Ele não pode fazer uma desfeita comigo. De repente chegou um serviço e falou: olha, tem um homem lá na portaria, lá, dizendo que a senhora marcou um almoço com ele hoje. Um homem, eu marquei com Einstein, mas ele está lá na portaria. Mas eu acho que não é Einstein não, dá uma olhadinha no homem lá. Aí quando foram ver, o Einstein mesmo. Ele estava lá com uma camisa puidinha, uma calça jeans surrada e tênis no pé. Aí ele olhou: mas Einstein, só agora que você me chega, a rainha disse. Olha, eu mandei uma van te buscar, você não viu? Eu vi, estava lá parada lá em frente, mas era para mim? Lógico que era para você. Não, olha, ele saiu e viu uma van, falou: não deve ser para mim, deve estar buscando alguém importante aí, né? E foi. A pessoa que estava na van esperando, olhou ele e falou: esse não é o Einstein, né? Deve ser, eu quero uma pessoa importante. O cara continuou esperando e ele foi a pé. Ninguém foi buscar, ele foi a pé. Então eu cheguei atrasado, não vi ninguém lá e tal. Aquilo era muito bonito para buscar ele. Por quê? Porque o Einstein, apesar dele ser o homem mais importante da Europa, ele era pobre de espírito. Ele não imaginava o valor que as pessoas davam para ele. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com as experiências dele. Hoje em dia, qualquer cantor conjunto que começa a fazer sucesso com uma música, você vai contratar ele para fazer um show, ele pede 150 toalhas na mesa dele, ele só vem com 15 pessoas. Ele pede 150 toalhas, não sei quanto champanhe, garrafa de champanhe, de uísque, não sei o que lá, frutas. Aí a fruta não tem naquela região, o organizador tem que se virar para uma fruta que ele nem vai comer, mas tem que estar lá, no camarim dele. Dá poder para a pessoa, dá? Você sabe o que ela é. A pessoa nem começou ainda e já está rico de espírito. Essa é a diferença do pobre. Se a gente tiver humildade, simplicidade, pureza dentro do coração, você não começa a caminhada do sermão, não começa a subir. Vai continuar parado lá, vai escutar, mas vai continuar parado. E Jesus lá: esse cara não vem, não sobe a montanha, estou aqui louco para receber ele.
Bom, vamos passar para a segunda bem-aventurança, que o nosso tempo ruge. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Olha, eu vou ter que dar uma volta muito grande agora para explicar isso para vocês. Então vocês só julguem o que Jesus falou no finalzinho, por favor. Senão a turma cai de pau na gente. Esse cara, o que esse cara está falando lá? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O sermão é cheio de paradoxo. Bom, o que a gente entende pela palavra aflito? A pessoa que está aflito, a aflição, não é a pessoa que está em agonia. A pessoa que está triste, passando um momento melancólico, difícil, profunda aflição, angustiado. E Jesus disse que todas essas pessoas são felizes, são bem-aventurados. Felizes os aflitos, felizes as pessoas que estão com dor, felizes as pessoas que estão em sofrimento, felizes as pessoas que estão agoniadas, são felizes. Ora, alguém quer sentir dor aqui? Eu também não quero. Mas ele está falando isso. Você já ouviu alguém fazer, ou aconteceu com algum de vocês aqui, fazer uma prece solicitando que ele tenha um dia muito ruim? Alguém já fez algum tipo de prece? Eu até separei aqui, ó, olha só. Eu fiz até uma prece, quem quiser depois eu dou, tá? Quem quiser copiar depois, dá assim, ó. Curtinha. Deus Todo-Poderoso, desejo do fundo do meu coração que eu tenha um dia de profunda tristeza, com muitos problemas, para que eu seja muito feliz. Quem quiser depois eu copiar, eu deixo, tá? Alguém já fez uma prece dessa? Ora, mas ele está falando que eu tenho que ser aflito para ser feliz? Como que isso acontece? Como que pode ser isso? Olha, por isso que eu vou ter que dar uma volta muito grande para convencer vocês. Vamos lá. Primeiro lugar, precisamos tirar esse ponto também negativo da dor. Ninguém quer sentir dor. Mas a dor que nós sentimos hoje, a aflição, muitas das vezes é consequência que nós fizemos ontem. Então preste muita atenção no que você está fazendo hoje, para não continuar com a dor amanhã. Ó, encarnação não é só uma só não, reencarnação, ó. Então o primeiro ponto que a gente tem que ter. Segundo ponto, você evolui, você começa a subir essa montanha, pela dor ou por amor? Responde, gente. Então nós precisamos dela. Por amor, quando está tudo muito bem na nossa vida, com dinheiro no bolso, alguém procura religião, alguém procura ajudar o próximo, você, quanto mais se tem, menos se ajuda. Aliás, eu falei uma grande besteira aqui, ajudar o próximo. Sabe por que a gente ajuda pouco o próximo? Porque nós interpretamos errado ajudar o próximo. Vou ajudar. Olha, com certeza a casa aqui de vez em quando não sai no domingo para poder distribuir uma cesta básica, um cobertor, faz uma sopa, para ajudar o próximo. Não é isso? Está errado. Vocês têm que sair, distribuir o cobertor, a sopa, a cesta básica, mas não é para ajudar o próximo, não. A gente tem que ir para ajudar a nós mesmos. Porque quem vai lá, entrega uma cesta básica, de bom coração, vai lá e entrega, não está entregando, não está ajudando ninguém, está se autoajudando. É essa contrário que a gente tem que entender. Porque quando você ajuda, ou acha que está ajudando alguém de coração, o tijolinho que vai lá para cima é para a sua construção, não é para dele. Então você que está se ajudando, agradeça que tem alguém que te proporcione a oportunidade de você se ajudar. Quando nós começarmos a colocar isso na nossa mente, vamos começar a ajudar mais a gente. Onde tem alguém que possa ser ajudado? Que tem alguma coisa no domingo aí para a gente fazer? Eu quero me ajudar. Eu quero acelerar o meu processo de subida na montanha. Mas a gente acha que está fazendo favor para os outros. Olha a oportunidade que muitas das vezes passa a nossa porta da gente continuar ou conseguir acelerar o processo de subida na montanha.
E a gente às vezes deixa passar e continua parado, né? Estático, e não deixando que aquela oportunidade nos favoreça. E a dor, muitas das vezes, ela vem para conciliar, te dá um empurrãozinho, fala assim, vai meu filho, você está parado, você não quer ir pelo amor, vai pela dor. Olha, as famílias se unem quando tem dor. O filho, o irmão não fala com o irmão, o filho não fala com o pai, até que vem a doença e une todo mundo, e se abraçam, e choram, e se beijam, e pedem perdão, mas tinha que ser pela dor, não podia ser por amor. Tinha que um cair na cama, tinha que ter um desencarne, para a família se unir de novo. Precisava disso, não dava para se unir antes, por amor. Amor ao meu irmão, ao meu pai, à minha mãe, ao meu filho, ao meu vizinho. Por quê? Por que pela dor? Porque nós sempre escolhemos a dor, apesar de não gostarmos dela. Apesar de não gostarmos dela. O sofrimento é tratamento de beleza para o espírito, nessas horas. Ah, agora pula para a casa espírita, pula para o evangélico, pula para qualquer lado. Porque a dor chegou. E a dor, ela é democrática. Ela não escolhe cor, raça, sexo e nem posição social. Ela chega a todos, é igual a morte, né? Não escolhe. Ela é bem democrática. Não tem esse problema com ela. Estamos sentindo dor agora? Você já tem uma ideia do que foi ontem. Agora, vamos começar a fazer um novo hoje, para a gente sentir menos dor amanhã, menos sofrimento. Por isso Jesus diz que os aflitos serão consolados. Felizes e consolados. Feliz porque eu estou sabendo aproveitar esta oportunidade e subir ao monte. A mola que nos impulsiona para o progresso. E eu vou... o próprio Jesus, já que nós estamos falando de sofrimento, o próprio Jesus teve momentos de profunda angústia. Agora eu pergunto para vocês, Jesus quando veio aqui, ele veio pagar algum erro do passado para sofrer? Ele veio pagar? Ele veio resgatar alguma coisa? E ele sofreu. E no sofrimento extremo diz, seja feita, Pai, seja feita a vossa vontade. Ele não se revoltou. E sentiu dor. Agora, se ele que não merecia, resolveu sentir, para dar o exemplo para a humanidade, para a gente conseguir subir onde ele está, por que nós vamos reclamar? Mas prestem bem atenção. Jesus, a doutrina espírita, não quer dizer que nós devemos pegar o sofrimento, a dor e aceitar. Vou sentar agora. A dor me pegou. Fazer o quê? Tinha que passar por isso. E aceitar. Não é isso, não. Não é isso que Jesus quer. E não é isso que a doutrina espírita prega. Sabe o que ela prega? Vou contar uma história para vocês agora. Verídica. E nos anos lá de 1950, década de 50, logo no início, tinha um médico paraibano chamado Napoleão Laureano. Não sei se alguém ouviu falar nele. Vai lá na internet, pesquisa que vocês vão ver. Napoleão Laureano. Napoleão Laureano, médico paraibano, ele descobriu, em 1950, que estava com câncer. Não é? O câncer chamado osteosarcoma, que é um câncer dado nos ossos. Olha, o câncer, quando é diagnosticado em uma família hoje, ela é um baque familiar. Ninguém quer ter isso. Hoje, é o que dirá em 1950. Não tinha o mínimo recurso. E o problema é que foi descoberto, mesmo ele sendo médico,
tardiamente, não tinha nem como tratar direito. Tentaram o tratamento, lógico. O que ele fez quando descobriu que estava com câncer, sendo médico, e ele consciente de aquilo, deu numa perna, dá nos ossos, e dos ossos depois vai tomando todo o corpo, quando chega no pulmão não tem mais jeito. E o dele já estava no pulmão. O que o médico, consciente da sua situação, faz numa hora dessa? E Napoleão Laureano era um médico muito querido na Paraíba, porque nas suas consultas, eles guardavam uma porcentagem para aqueles necessitados que não tinham condições de pagar a sua consulta. Ele sempre atendeu a população carente. Ele tinha um dia que ele tirava para atender a população carente. Todos gostavam dele, não só no meio médico, como fora do meio médico. Tanto é que ele se candidatou a vereador e foi o segundo maior votado da Paraíba, sem fazer muita força. Gostavam muito dele. E de repente vem esse baque, esse choque. O que ele faz? Não é? Ele então bate o desânimo, bate a indignação, a revolta. Napoleão Laureano levantou a bandeira da ciência contra o câncer no Brasil. Ele começou todo o movimento no Brasil, lá na Paraíba. Foi até o presidente Getúlio Vargas e solicitou a construção de um hospital contra o câncer, lá na Paraíba. Nós não temos diagnóstico, não temos aparelhos. Se tivéssemos aparelho que diagnosticasse precocemente, exames, muitos cânceres poderiam ser evitados, curados. E temos que angariar fundos, temos que colocar verbas na pesquisa contra o câncer, da cura. E ele começou a pressionar, e ele levantou uma bandeira na Paraíba, que essa bandeira na Paraíba virou nacional. Veio uma onda nacional em favor de pesquisas e verbas contra o câncer no Brasil. E a campanha foi tão bem sucedida que ganhou o cunho exterior. Começou aí a se espalhar pelo mundo. Temos que pesquisar mais a cura do câncer. Mesmo ele sabendo que não daria tempo para ele. Ora, alguns inimigos, digamos assim, políticos, inimigos entre aspas, políticos, não é, oposição a ele, já começaram a falar que Napoleão Laureano estava querendo aparecer demais com toda essa sua campanha, politicamente. Ora, o homem estava na fase terminal, ele queria mais do que na política, ele queria, como ele sempre demonstrou amor ao próximo, ele queria deixar alguma coisa, que se não servisse para ele, serviria para o próximo. Em 1951, ele foi transferido para tratamento no Rio de Janeiro, que tinha, digamos assim, uma estrutura melhor, mas continuou dando várias consultas. No final, a doença já havia passado para outra perna, tomado todo o corpo, ele estava magro, abatido, andando com 2 muletas, com muita dificuldade, ainda consultando. Dando um exemplo dele. E em 1951, em 31 de maio de 1951, às 20 horas e 20 minutos, é anunciado a sua morte. E foi também mais um baque, né, em todos. O governo do Rio e de Paraíba decretaram luto em homenagem à batalha que ele travou, não só com a intenção de cura para ele, mas com aqueles que vierem a ter doença depois dele. Foi homenageado. E isso faz toda a diferença, você não pensar só em si, pensar no outro. O seu ideal não morreu junto com o seu corpo físico. Porque 11 anos depois, em fevereiro de 1962, é inaugurado o Hospital do Câncer Napoleão Laureano, lá na Paraíba. Quem quiser conhecer, entre na internet, que eles estão lá com o trabalho deles até hoje. Desde a história da fundação até hoje. E é um hospital referência em oncologia na Paraíba hoje. É o legado que ele deixou. É o legado que ele deixou. Né? Que chegada, que recepção maravilhosa no plano espiritual. Ele que pegou um limão e fez uma limonada. É isso que nós precisamos fazer quando a dor chega.
não é lamentar e nem se entregar, mas é transformar ela em resignação, em luta contra ela, mas a luta aceitando que a dor só chega porque nós solicitamos, nós pedimos, nós merecemos. O único que não mereceu foi Jesus. Tirando ele, não sobrou mais ninguém. Então a revolta, se você passar um sofrimento e ter uma revolta a vida toda contra aquele sofrimento, você vai desencarnar, vai ter ele de novo, porque não adiantou nada, você não melhorou. Não melhorou. Então, quando a dor bater a sua porta, pense na transformação que ela pode fazer com você. Não aceite, lute com resignação. Não aceite assim, o modo de falar assim, tá bom, vamos. Não. Você aceita que você tem que passar, mas não aceita que você não vai conseguir sair melhor do que você entrou nela. É aí, você vai dar mais um passo, vai acelerar mais ainda a sua subida na evolução espiritual, naquela montanha que nós temos que subir. Sigam o exemplo de Napoleão Laureano. Entrem na internet e pesquisem a vida dele. Veja o que ele deixou naquele hospital. O que aquele hospital faz hoje. E façam, quando a dor bater a porta, façam do limão uma limonada. Limonada é gostosa, né? O limão é amargo, é azedo, é ácido. Uma limonada não. Vamos continuar a nossa caminhada? Vamos subir mais um pouquinho? O último agora, degrau, quer dizer, o último degrau da palestra de hoje. Depois vocês continuam subindo, tá, gente? Vai lá, pesquisa. É o último de hoje. Bom, o problema do sofrimento acabou, né? Felizes, né? Napoleão foi feliz que quando foi recebido na espiritualidade, com toda a resignação. Olha, esse também eu vou ter que dar uma volta muito grande, tá? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Bom, o que acontece é o seguinte. A palavra manso tem uma conotação negativa também, mais uma. Se você chamar um homem de manso, ele fica bravo pra caramba, né? Ele é muito manso. Ninguém gosta. Por quê? Mais uma vez nós damos uma interpretação errada para a palavra. A palavra, a gente volta na palavra, mas desde o início da história, o mundo é dominado por quem? Pelos violentos. Mas Jesus diz que quem vai herdar a terra, quem vai tomar conta e mandar, serão os mansos. Mas desde o início, sempre foram os violentos. Vou dar um exemplo de alguns aqui, olha só. Vê se vocês lembram desses caras aqui. Júlio César, ditador em Roma. Napoleão, não é o Laureano, na França. O fascismo de Mussolini, primeiro-ministro da Itália. Hitler na Alemanha. Ou seja, todos esses e muitos outros, sempre, Gengis Khan, quiseram dominar o mundo por intermédio da violência. Porque violência, para eles e para a gente, significa coragem, fortaleza, poder, potência. Que dirá, lembram das guerras santas? De santa não tinha nada, eram sanguinárias. Mas era sempre o quê? A guerra santa era sempre eu querendo, por intermédio da força, dominar outro povo. Sempre é violência. E manso, para nós, significa covardia, fraqueza, impotência. Mas vem Jesus e diz que não é nada disso. Está aqui, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E como é que nós explicamos isso? Na verdade, quem é corajoso, forte, poderoso, potente, é o manso. Aquele valentão, aquele que quer dominar, aquele que mata, aquele que não leva desaforo para casa, aquele que é covarde, fraco e impotente. Agora eu vou ter que provar para vocês, né? O problema é esse. Tirar esse conceito, esse preconceito antigo que nós trouxemos com a gente desde várias encarnações passadas.
Como que isso pode fazer? Como que isso pode ser verdade? Então vamos lá. Quando você pega duas pessoas querendo brigar, dois homens, um homem que adora briga, né? Hoje em dia a mulher também briga bastante, né? E soltam, ficam dando socos pro ar, pontapés, aquela coisa toda. Por que eles brigam? Brigam porque eles são corajosos? Não. Brigam porque eles são covardes, medrosos, porque eles têm um medo muito grande, mas terrível, de uma coisa que acontece. Isso mete muito medo neles. Tanto medo, mas tanto medo, que ele briga. Briga por causa do medo. Que se chama medo terrível da crítica social. Se eu não brigar, o que vão falar de mim? Eu tenho medo que vão falar de mim, então eu vou brigar. Mesmo que eu tenha com medo dele, mas eu vou lá enfrentar. Mesmo que eu apanhe, mas eu fui lá, ó, você viu, eu fui lá, tá, eu fui lá. O que vai sair no jornalzinho do bairro, se eu não for lá? O que minha família vai falar? O que meu vizinho vai dizer? Eu tenho que brigar. Eu não sou forte o suficiente para resolver na moral. Eu não tenho essa força. Eu sou fraco, então eu brigo. Ora, se você pega um grande mestre das lutas marciais, um judô, eu tenho um exemplo lá de um senhor, seu Alain, em Três Rios, já um senhor de idade, cabelo branquinho, nunca brigou na vida, e ensina todo mundo a autodefesa do judô, e ensina aos alunos, não brigue. Se vierem te bater, só se defende, mas não agrida. Você sabe se defender, você sabe neutralizar todos os golpes. Estou falando o mestre, não é essa turma que vai para a academia aprender a lutar para poder sair quebrando tudo, não. Isso não são mestres das artes marciais. É diferente, gente. O grande mestre. Ele não só briga, como ele tem autocontrole. Ele sabe onde ele pode chegar. O corajoso é aquele que fica na briga, mas não briga. Esse é corajoso. Esse é corajoso. Ainda não convenci vocês, vamos tentar convencer. Olha, a crítica social é terrível. Esse é o medo maior de todo mundo que quer resolver o problema na violência. Agora, Jesus disse uma coisa: se alguém te ferir na face direita, ofereça a esquerda. Alguém vai oferecer a esquerda aí? Tem que ter uma coragem, meu amigo, tem que ser manso. Alguém tem coragem aí para oferecer a outra face? Tem que ter muita coragem, meu amigo, tem que ser muito manso, potente, forte, consciente de si, senão parte para a violência. E a crítica social, o que vai falar de mim? Se você dá a outra face, você desarma, você derruba a pessoa. E Jesus não quis só falar da face material, não. Mas quando te batem na face moral, você dá a outra face para bater? Dá? Você dá o seu braço a torcer? Mesmo estando errado, a gente às vezes não dá o braço a torcer. Não damos, não. Nós somos covardes. Não somos corajosos. Não temos a coragem de dar o braço a torcer. Não temos coragem de levar desaforo para casa, mesmo às vezes estando errado. Porque somos fracos. Somos muito fracos. Muito mesmo. Jesus ainda diz uma coisa, olha, amai os vossos inimigos e orai por eles. Olha, amar o inimigo ainda manda orar. Alguém ora pelo inimigo aí? Tem essa força? Quando ele diz amar o inimigo, não quer dizer que você tem que levar o inimigo que não gosta de você para sua casa, sentar com ele, não. Mas respeitar, orar, ele vai melhorar, ele vai se conscientizar. Não precisa ir lá ofender. Nós fazemos isso, nós oramos pelos nossos inimigos, nós temos essa força, nós somos mansos a esse ponto? Não. Eu quero que ele se exploda para lá. É isso que a gente fala. Porque nós somos fracos moralmente ainda. Quem é aquele que se dá o valentão, ele é fraco moralmente. Ele não tem argumento, o argumento dele é força. O argumento dele é força. Olha, Gandhi era pequenininho, franzino, mais magro do que eu.
chinelinho de couro, né? Mas com uma força moral. Ele era manso, tá? Não brigava com ninguém. Ele só comprou a briga contra o Império Inglês, que dominava a Índia. Ele queria que a Índia se separasse. Só que o Império Inglês era um dos mais poderosos até hoje. E a Índia não tinha nada. E ele lutar com o quê? Com um pedaço de pau? Ele não deu um tiro sequer e libertou a Índia do domínio inglês, do poderoso domínio inglês, bélico, do poderio bélico inglês. Uma vez o soldado pegou o Gandhi e deu um tapa nele, ele caiu. Levanta agora e reage, deu outro tapa, ele falou, pegou ele de novo, deu outro tapa, você não vai reagir. O soldado queria bater bastante nele, mas ele não reagia. Aí ele falou assim, eu não posso descer o seu nível, me sujeitar a isso. A moral dele era muito mais elevada. Não podia fazer aquilo. Ele não podia se rebaixar. O soldado desistiu, foi embora. Se desistiu, desarmou. Quando o casal briga e um fala, e o outro resolve falar também, pronto, entra em guerra. Quando um abaixa a cabeça, mesmo não é errado, vai lá, né? Daqui a pouco passa raiva, vai lá, a mulher faz uma comidinha, aí daqui a pouco... olha, o chumbo trocado, né, é complicado. Ódio com ódio. Aí quando o ódio, a outra faz o amor. Desarma o outro. Acaba a briga ali. Acaba a briga ali. É o amor. É mansuetude. Não é? Eu vou contar agora para a gente, chegando no final, para a gente não... duas histórias, para a gente exemplificar isso aqui. O gerente de um grande banco, vou falar o nome do banco, isso há muitos anos atrás, um negócio de 30 anos atrás, ele foi transferido para a Bahia. Estava lá na casa dele, com a esposa e as duas filhas. A esposa com as duas filhas viajaram para o Rio de Janeiro, onde era a terra deles, mas eles foram transferidos para a Bahia. Ela foi lá visitar parentes e ele não podia ir, ficou. Naquela noite ele estava sozinho na casa dele e dormia no andar de cima. De repente, 2 horas da manhã, ele escuta um barulho no andar de baixo da casa. Ele acordou e falou, olha, eu estou sozinho em casa, não tem ninguém aqui. Minha família está viajando, está lá no Rio de Janeiro, eu estou na Bahia. Se tem alguém lá embaixo, algum barulho, eu vou ver. Pode ser ladrão. Ele foi na gaveta dele, pegou um revólver, um 38. Abriu a porta do carro, do quarto, e quando ele estava descendo, ele viu que a luz da sala estava acesa. Ele havia deixado a luz apagada. Tem ladrão. Ele desceu com a arma, e quando ele chegou na sala, tinha um homem, um jovem dos 23 anos, mais ou menos, com um saco enorme, colocando tudo que ele via pela frente dentro do saco. O saco estava cheio. Quando ele viu aquilo, ele falou, quem é você, seu ladrão? O homem se espantou, jogou o saco no chão. Ele falou, o que você está fazendo aqui, seu ladrão? Está roubando? Ele ajoelhou e falou, pelo amor de Deus, não me mata, estou roubando porque eu estou com fome, estou levando comida para matar a fome da minha família, não me mata. Como é que é o negócio? Você vem na minha casa e dizer agora que está com fome, mas eu estou com fome, a minha família está com fome, eu tenho um filho pequeno, pelo amor de Deus, moço, não me mata. E ele com o revólver apontado, já viu o desespero do ladrão, né? O ladrão ajoelhou. Quer dizer que você está com fome. Então tá, levanta, pega esse saco e esvazia ele todinho agora aqui, senão eu vou te dar um tiro. Aí ele foi correndo, começou a colocar tudo em cima de novo. Só tinha objetos de valor, né? Cinzeiro de prata, de bronze, naquela época usavam muito candelabro, não tinha forno de micro-ondas naquela época, tá, gente? Mas ele foi botando aquelas coisas todas de valor na mesa. Prata. Aí ele olhou assim, me diz uma coisa, você disse que está roubando porque você está com a sua família está com fome? Não, peraí, você não está roubando porque sua família está com fome, não. Sua família não vai comer isso. Isso aqui não vai matar sua fome. Mentira sua. Você não está roubando. Vamos até a cozinha. Levou ele até a cozinha. Abre o armário ali. Ele abriu. Agora enche o saco. Está lá, ó. Tem arroz, feijão, macarrão, óleo, café. Coloca dentro do saco. Ele começou a colocar e olhar. Ele vai atirar em mim a qualquer momento.
agora você está roubando para matar a fome da sua família. Arroz, feijão, macarrão. Agora você está roubando para matar a fome da sua família. E quando o homem, né, encheu o saco, todinho, aquela coisa, falou, ó, agora você roubou para matar a fome da sua família. O ladrão olhou para ele e falou, aqui, ô moço, você quer me matar? Você me mata logo, agora não fica me humilhando não, né? Falou, não estou te humilhando não, eu só estou dizendo que agora você vai matar a fome da sua família. Ele não vai comer o cinzeiro, ele não vai comer... Pega esse saco, vai embora, desaparece daqui. Você não vai me matar? Não, desaparece daqui. O ladrão pegou, saiu correndo, olhando para trás, falou, ele vai atirar a qualquer momento. Ele sumiu, foi embora pela madrugada. 2 meses depois, esse homem, gerente, ele estava sentado domingo, lendo o jornal, na poltrona dele, lendo o jornal de domingo e tal. A esposa dele chegou, as filhas estavam brincando. Falou assim, olha, tem um homem lá fora querendo falar com você. O homem, domingo, hoje, eu não conheço quase ninguém aqui ainda, na Bahia, não estou esperando ninguém. Mas está lá dizendo que quer falar com o senhor. Aí foi lá, chegou lá. Você está lembrado de mim? Ele, tô, seu ladrão que veio aqui em casa aquela vez. Eu mesmo. O que você veio fazer de novo? Olha, eu cheguei em casa, contei tudo o que aconteceu para minha mulher. A minha mulher ficou louca comigo. Eu poderia estar morto, você poderia ter me matado, você poderia ter chamado a polícia, eu estava preso agora. E eu pensei e refleti, moço, o senhor é um bom homem, eu quero sair dessa vida. Aquilo que o senhor fez comigo me tocou. Eu queria uma oportunidade de emprego, eu não quero voltar mais a fazer isso. Eu estou 2 meses que eu penso nisso e não consigo dormir direito. Ele falou assim, você quer mesmo mudar de vida? Quero. Deu um cartão para ele, me procure amanhã no banco. Me procure amanhã no banco que a gente conversa, então. Mas você quer mesmo, né? Quero. Você quer mudar de vida? Quero. Então tá. Arrumou um emprego para ele de office boy no dia seguinte no banco. Ele foi lá. Olha, é a chance da tua vida de mudança. Agarre com unhas e dentes. E assim ele fez. 15 anos depois, esse ex-ladrão, office boy, assumiu a gerência de um banco lá no Ceará. E mudou a vida dele. Tem uma coisa, a mansuetude tem o poder da transformação moral das pessoas. Só a mansuetude tem. É a mansuetude. Ele foi manso, porque ele foi corajoso. Se ele tivesse atirado, ele não tinha transformado a vida daquele senhor, daquela pessoa, aquele rapaz. Foi a mansuetude. Eu vou contar agora um outro caso, o último, tá, gente? Eu prometo. Que aconteceu comigo uma vez. Eu tinha um depósito, na época, nos fundos da casa da minha mãe, do meu pai. E o que aconteceu? Eu tinha um rapaz que começou a ajudar a gente, mas ele era muito revoltado. Estava com 19 anos. Brigou com a mãe, que a mãe era evangélica, queria levar, ele não aceitava. Entrou nas drogas, bebia. Más companhias. E a gente tentando falar com ele, nada. E às vezes ele se revoltava. Saiu de casa, foi morar com um amigo. Também de copo. O amigo brigou com ele brigou com um amigo. Aí ficou, você está morando? Não, voltei para casa da minha mãe. E era mentira. Bom, ele um dia chegou lá, discutiu muito com meu pai mandou ele embora, aquela coisa toda, que ele era muito ignorante. Quando eu cheguei em casa, meu pai me contou. Olha aí, está lá na esquina agora, lá, porque da minha casa, a esquina é pertinho, muito perto, é 40, 50 metros. Tem uma praça e um bar, né? Um barzinho pequeno, um bar grande e um bar pequeno. Ele estava no barzinho pequeno, tomando cerveja. Sentou lá e foi tomar cerveja, esfriar a cabeça. Dele estava sempre quente. Eu fui lá conversar com ele. O que aconteceu? Quando ele me viu, ele espantou, achou que eu ia partir para a ignorância, violência. O que ele fez? Ele pegou a garrafa de cerveja e falou, não vem não que eu te taco ela na cabeça. Eu falei, que isso, rapaz, vim conversar com você, o que está acontecendo? Não vem não. Aí eu peguei, botei a mão nele e firmei a garrafa, que eu também não queria levar a garrafada na cabeça. Firmei a garrafa lá, falei, vamos conversar, não precisa de garrafa não, ninguém veio aqui para brigar. Por que está acontecendo isso, rapaz? Ó, você saiu da casa da sua mãe,
brigado, você brigou com o seu amigo, você está na rua aí, a gente está dando uma oportunidade para você e você nunca quer aproveitar, rapaz. Pensa bem, volta para casa da tua mãe. Ele ficou quieto, fingindo que não estava ouvindo. Como ele estava já cheio de cerveja, e não sei se já tinha colocado outras coisas a mais na cabeça, ou seja, ele não estava puro, com a cabeça pura, eu vou embora. 3 dias depois, uma noite eu tenho insônia, tá, gente? 2 horas da manhã eu estou andando na casa ainda um pouquinho, né, faço minhas palestras de madrugada. E aí, eu escutei, no fundo de casa, uma tampa de freezer, sabe os freezer que você levanta? A tampa caiu e bateu, pá! Ué, todo mundo dormindo, o zumbi da casa sou eu só. Eu não estou lá, quem que está lá? Tem alguém no depósito. Aí eu fui, acendi a luz e fui devagarzinho no depósito, olhando. Quando eu vi um vulto lá, falei, ei, quem é que está aí? Apareceu ele. Ai, meu Deus, sou eu. Mas o que você está fazendo aqui, rapaz? Dentro do meu depósito, quase 1h pouca da manhã. Não, porque não sei o quê. Aí ele ajoelhou. Tremia igual vara. E ele era bem magrinho, mas bem magrinho mesmo. Olha que eu sou magro, tá? Mas ele era muito mais. Ele começou a ajoelhar. Ah, mas o que você está fazendo aqui? Eu estou dormindo aqui. Como você está dormindo aqui? Ué, eu não briguei com a minha mãe, não briguei lá com um amigo, eu não tenho onde morar. Eu estou dormindo aqui. Mas quando? Ah, já tem 1 semana que eu durmo na tua casa. Mas como que você entra se está trancado? Eu vou te mostrar, vem cá. Tinha no pé uma grade, né? E ela do chão, ela tinha essa altura assim. Ele era tão magro que ele passou, saiu do depósito e entrou de novo para me mostrar como ele fazia. Falei, rapaz, você consegue passar ali? Ah, eu saio 5h pouca da manhã, a hora que você não me vê, e a hora que vocês estão dormindo, eu pulo o muro rapidinho, vou ali, vou lá para o quartinho dos fundos, deito naquela esteira que tem lá e durmo. Outro dia, ele falou, ontem eu cheguei da tua janela, você estava dormindo. Falei, rapaz, mas como que você faz? Mas só que ele contava e tremia. Depois ele sentou e começou a tremer. Você vai chamar a polícia? Falei, por que você estava abrindo o freezer? Não, eu queria ver se tinha alguma coisa de comer. Olha, eu não roubo nada de você, eu não saio com nada. Mas às vezes a gente come um biscoito, alguma coisa aqui, né? Porque você está com fome, não está? Não, estava batendo panela aí, pô. Fui lá, arrumei um pão com manteiga e um café com leite e dei para ele. Ele não conseguiu tomar o café com leite todo de tão nervoso. Falei, aí daqui a pouco meu pai chegou, que barulho que está acontecendo? Eu falei, ó, o fulano está dormindo aqui. Mas como que ele está dormindo aqui? Expliquei a situação para ele, falei, pai, volta a dormir, que eu resolvo com ele aqui, eu e ele aqui. Falei, olha, hoje você vai dormir aqui. Já que você já está aqui, agora você vai dormir. Não tem jeito, não vou te mandar embora não. Deita, dorme na tua esteira, toma seu café, amanhã você toma um café com a gente e vai embora. Você vai resolver a tua vida. Isto é vida para você? Eu disse para ele. É isso que você quer para a tua vida? Brigar com todo mundo, sair corrido e brigado? E de mal com todo... É isso que você quer para a sua vida? Não. Então, você vai parar e refletir na tua vida a partir de hoje. E eu deixei ele dormir. Fui dormir. Falei, ó, agora eu vou dormir, você fica aí. Agora a gente sabe que você está aqui. Ele dormiu, no dia seguinte ele foi embora e desapareceu. Fiquei meses sem ver ele na área. Um belo dia, eu estou descendo a pé ali, e na mesma praça, que é do lado da nossa casa ali, naquele mesmo, tinha um bar aqui, na praça, de repente eu dou de cara com ele de novo. Mais gordo, mais corado, de terno e gravata, com a Bíblia na mão, fazendo culto do que a gente chamava da época de crente, hoje de uma igreja evangélica. Aí eu parei, olhei e falei, não acredito que é ele. Tinha arrumado o dente, que faltava um dente dele da frente, acho que ele tinha levado um soco numa briga que quebrou o dente, tinha arrumado o dente. E aí, quando ele me viu, ele virou e veio ao meu encontro, me deu um abraço. Marquinho, chamava de Marquinho, Marquinho. Falei, rapaz, como é que você está bonito? Ainda brinquei, está mais enfeitado do que penteadeira de viúva, rapaz. Olha como é que você está. Ele, pois é, depois daquele dia eu pensei bem, e resolvi voltar para casa então da minha mãe. A mãe dele era crente, mas levou ele para a igreja. E eu acabei aceitando Jesus. E no dia, o que mais me comoveu naquele dia, quando ele me disse, é o seguinte, que quando eu fui dar o meu testemunho da minha conversão, o crente tem que ir lá e dar o testemunho da vida dele, tudo que ele fez de errado, por que ele entrou.
O dia que eu fui dar o meu testemunho, eu falei, eu estou entrando aqui, eu mudei minha vida, porque eu fiz isso, e dormia no depósito do fulano de tal, fiz isso, e o dia que ele me pegou lá, ele poderia ter chamado a polícia, poderia ter me batido, e ele não. Ele me deu comida, ele deixou eu dormir lá, me aconselhou, ele abriu a minha... Então eu falei, olha, eu dou graças a Deus ao dia, isso ele falou assim, isso eu dei testemunho na frente de todo mundo, ao dia que você fez aquilo comigo. Você transformou a minha vida. Eu falei, não, meu, não fui eu que transformei, não. Você, o seu livre-arbítrio, a sua vontade, eu só te ensinei o caminho. Aí, mais uma vez, eu volto e digo, a mansuetude tem o poder da transformação. A mansuetude. E a gente galga mais um degrau em direção ao monte. Para a gente terminar, então, Jesus nos deixou, então, as bem-aventuranças, a carta magma dos seus ensinamentos. Ainda temos uma distância, uma montanha de distância para percorrer, para chegarmos no seu grau evolutivo, para a gente lembrar. Porém, se soubermos vivenciar um pouco de cada mensagem contida no Sermão do Monte, deixado pelo Mestre, nós vamos subir essa montanha mais rápido. Que tal a gente iniciar essa subida agora? Praticando mais a humildade, sabendo tirar proveito do sofrimento, fazendo do limão uma limonada, e nos transformando, e com isso, transformando, pelo exemplo, o próximo de nós mesmos. Com certeza a gente vai dar 3 passos importantíssimos na subida desse grau evolutivo, que é essa montanha, essa altura dessa montanha que nos separa da evolução espiritual do Cristo. Gandhi disse, se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, palavras do Gandhi, nada teria se perdido. Então, gente, procuramos pensar fielmente nisso. Vamos começar a subir a montanha. Sabe por quê? Que bem-aventurados os que chegam ao topo da montanha, porque por ele, Jesus, serão recebidos de braços abertos. E é isso que a gente quer. Muito obrigado, muita paz a todos. Continuamos na subida da montanha. Até a próxima. Parabéns pelo aniversário.